Muito bem. Nós dissemos que iríamos fazer 3 palestras com a seguinte ordem. A primeira palestra é uma palestra do problema, da doença, não é? A segunda palestra já começa a terapia, porque nós precisamos primeiro organizar as ideias e enxergar aquilo que Deus fez quando Ele nos criou. Eu sei que a gente enxergar a realidade não é necessariamente enxergar algo agradável, porque a realidade, a verdade de Deus muitas vezes vira a nossa vida pelo avesso, não é? Jesus disse: a verdade vos libertará, mas muitas vezes a verdade ela não somente liberta, às vezes a verdade é extremamente dolorosa. Mas se você, diante de tudo aquilo que foi dito na segunda palestra, você diz assim: Padre Paulo, então eu desisto, porque eu estou vendo que eu não dou conta. Eu não tenho forças. Tudo bem, eu estou de acordo com o senhor, aquilo que o senhor disse na segunda palestra é a luz natural da razão, eu estou enxergando o que o senhor está dizendo, está doendo, mas eu olho dentro de mim e eu sinto vertigem. Eu não sinto que eu tenha forças para fazer isso que o senhor está me dizendo. Eu não sinto que eu tenha forças para viver isso que o Senhor está nos desafiando. Porque é claro, o que eu estou dizendo é o seguinte: você vai viver aquilo que Deus sonhou para você, o projeto de Deus. A gente enxerga isso com a luz natural da razão. Mas a nossa sociedade, a minha vida pessoal, nós estamos tão distantes daquilo, que significa que eu vou agora passar o resto da vida nadando contra a correnteza. Nadar contra a correnteza um pouquinho a gente consegue, mas o resto da vida, Padre, eu não vou dar conta. Eu vou morrer no meio do caminho, eu já desisto agora. Antes de começar, já desisti, pode parar, não dou conta. Está muito pesado. O Senhor está me desafiando algo que está acima das minhas forças. Então eu tenho uma notícia para dar para você. Não se preocupe. Realmente, você não dá conta. Mas nós não estamos sozinhos. Existe a força da graça. A graça de Deus nos faz realizar coisas que nós não somos capazes. Nos faz realizar prodígios. E o prodígio para o qual nós estamos sendo desafiados é o prodígio do amor. Meu irmão, minha irmã, você não nasceu para ser egoísta. Eu quero que você agora, no início dessa terceira e última pregação, você, junto comigo, tenha um momento de profunda indignação e diga assim: eu não aceito que eu nasci para ser egoísta. Eu nasci para amar. Eu olho para dentro de mim e vejo que eu não tenho força para amar. Mas Deus quer que eu ame. Deus está pedindo o meu amor e Deus não pediria o impossível. Deus nos dá o que Ele espera que nós demos a Ele. Ele quer nos dar a graça de amar. Ele quer nos dar a capacidade de amar, gente. Isso é fantástico. Como que isso acontece? Bom, vamos lá. Vamos para você entender. Se eu chegar para uma barra de ferro, imagina uma barra de ferro fria,
e enferrujada, e eu disser para essa barra de ferro, esquenta, ela vai conseguir esquentar com suas próprias forças? Sim ou não? Não. Barra de ferro, larga a mão, deixa esse ferrugem, esquenta. Mas eu já preguei para você 50 vezes, eu já falei, eu estou cansado de repetir, esquenta a barra de ferro. Ela vai esquentar? Não. Se você fica pedindo para você mesmo o amor, você nunca vai ser capaz de amar, porque a barra de ferro não é capaz de esquentar a si mesma. Mas Deus nos dá a graça. A graça é o fogo. Esse fogo, ele vai limpando o ferrugem da barra de ferro. Daqui a pouco a barra de ferro que era fria, ela fica quente. E isso é o que nós chamamos, no caminho da santidade, o primeiro estágio, o estágio dos iniciantes. Lá pelas tantas, esse fogo aqueceu tanto a barra de ferro, que acontece aquela transformação que aconteceu lá com Santa Teresinha, quando ela entrou na quarta morada. É quando a barra de ferro começa a ficar incandescente. Ela parece brasa. Ela fica vermelha. Ela parece uma brasa. Essa é a fase dos que já estão progredidos na santidade. Mas isso não acontece se não tiver contato com o fogo. Não adianta pedir para a barra de ferro ficar com cor de brasa, porque ela não fica. Ela precisa de contato com o fogo. E ela vai ficando quente e ela fica como uma brasa. E aí existem santos que progridem mais ainda e chegam à perfeição, é quando a barra de ferro se funde, fica líquida, e ela já nem parece mais ferro, e começa a soltar labaredas de fogo. É o ferro que começou a se comportar como fogo. São os santos perfeitos. Nós somos católicos. Nós acreditamos na santidade. Ninguém de vocês foi criado por Deus para ser egoísta. Ninguém de vocês foi criado por Deus para ir para o inferno. Deus chama a todos para a santidade. O Concílio Vaticano II nos diz, na Constituição Lumen Gentium, existe uma vocação universal para a santidade. Quem é batizado aqui, levanta a mão e diz amém. Diz assim: com a graça de Deus, eu sou batizado. Muito bem. Então, você é chamado à santidade. Isso é certeza. Isso é líquido e certo. Deus está chamando você para ser santo. Só que não adianta você dizer para o ferro, fica quente. Não vai. Você precisa de uma ação da graça de Deus. Como é esta ação da graça de Deus? Vamos lá. 3 passos fundamentais para você começar esse caminho, que são os 3 passos das 3 primeiras moradas, antes de você entrar na 4ª morada, que é da santidade, quando a barra de ferro já está incandescente. Vamos no Beabá. Primeira coisa, você precisa estar em estado de graça. O que é isso? Quer dizer que se você já é batizado, vá se confessar vagabundo. Se você não é batizado, precisa ser batizado e o batismo perdoará seus pecados. É o estado de graça. O que quer dizer estado de graça? Atenção! Não é uma questão jurídica. Tem gente que acha que é isso. Ah, se eu for lá, eu faço de conta que estou arrependido. O padre me absolve e magicamente eu estou em estado de graça. Meu irmão, se você crê nisso, você é protestante. Você é mais protestante do que católico. Deixa eu explicar. Estar em estado de graça é uma modificação que Deus faz na sua alma para tornar você capaz
de agir de forma divina. Do jeito que o fogo modifica o ferro, a tal ponto que o ferro vai se transformando e ele começa a agir como fogo, Deus quer ir modificando a sua alma para que você haja de forma divina. Quando nós lemos a vida dos santos, o que é que a gente vê na vida dos santos? Deixa eu explicar para onde que nós queremos chegar. Onde que nós queremos chegar? Nós queremos chegar na santidade. E o que é a santidade? A santidade é quando você vê um ser humano amando de uma maneira que você diz, não, isso não existe. Não. Um ser humano não é capaz de amar tanto assim. Você fica admirado. Você lê a vida dos santos e você diz, não, isso aqui não existe. De fato não existe. Sabe por quê? Porque não existe no ferro sem fogo. Mas existe no ferro com fogo. Existe a santidade quando o santo começa a fazer coisas que já não é mais ele, é Jesus quem age nele. Todo santo, todo cristão no caminho da santidade pode dizer, faço, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Você não é capaz, mas Jesus é capaz em você. Deixa eu fazer uma comparação para você entender o que é a santidade cristã. Me desculpem, as minhas comparações são ridículas, mas eu não tenho conserto. A minha comparação é ridícula, mas paciência. Muito bem. O que é a santidade? A santidade é o seguinte: é você se comportar de forma sobrenatural. Você sabe o que é sobrenatural? Quer dizer uma coisa que está acima da sua natureza. Vamos lá. Se eu pegasse aqui um cachorro, quem tem cachorro em casa aqui, levanta a mão. Muito bem. Se você chegar um dia para o seu cachorrinho, que você trata com tanta simpatia, e você dissesse assim, como é que é o nome do seu cachorro? O cachorro da minha irmã mais nova, o nome dele é Véi. De velho, Véi. E aí, Véi? Se você chegar e disser assim um dia, minha irmã chama-se Kátia. Se a Kátia se levantasse um dia de manhã e dissesse, bom dia, Véi. E o véi respondesse assim, bom dia, Kátia, como você está hoje? Você viu que o dólar subiu na Bolsa de Valores? A Kátia ficaria assustada, sim ou não? Porque o véi agiu de forma sobrenatural. Ele tem uma natureza de cão, uma natureza canina, e está se comportando com uma natureza acima dele, que é uma natureza humana. O comportamento humano de um cachorro é sobrenatural para o cachorro, sim ou não? É algo que está acima da natureza do cão, da natureza canina. Estamos de acordo? Muito bem. Um santo é uma realidade sobrenatural. Você é chamado a ser santo, isso quer dizer que você não precisa ser do outro planeta. Gente, esse negócio é tão fantástico que funciona até mesmo em mim, nesse idiota careca aqui. Então funciona em você. O que eu vou descrever aqui funciona em todos nós. Coragem. Você tem natureza humana, mas você pode agir de forma sobrenatural. Como? Explico. A santidade para um protestante é uma ficção científica, é uma ficção jurídica. Eu sempre, nessa comparação minha, eu diria o quê? A santidade para o protestante é como o cachorro de madame. O cachorro de madame, a madame trata o cachorro como se fosse filho dela. Ele não é. Ele não tem vida humana, ele só tem vida canina. Mas ela o trata como se ele fosse humano. Ela troca a fralda dele.
Ela dorme com ele. Ela trata como se fosse um filho, e se ele morre, ela tem um luto igual se tivesse perdido uma criança. Depois comete aborto, mas isso não é um problema, isso é um detalhe. Vejam, a madame trata o cachorro como um ser humano, mas isso é uma ilusão da cabeça dela. Se ela disser bom dia, o cachorro não vai responder bom dia. Ele não vai amar, ele não vai ter inteligência humana, porque ele não tem vida sobrenatural, ele só tem vida canina, ele só tem a vida da natureza canina. Agora, sabe o que é a santidade? É uma transformação na natureza humana. Me desculpe a minha comparação idiota, mas é como um cachorro de desenho animado. No cachorro do desenho animado, o cachorro do desenho animado, ele fala como um ser humano, ele sente como um ser humano, ele raciocina como um ser humano, ele dança como um ser humano, ele faz tudo de ser humano, sim ou não? Ele continua com a natureza canina dele. Ele tem rabo de cachorro, pelo de cachorro, focinho de cachorro, jeito de cachorro, e é tudo. A natureza canina continua toda lá. Mas o criador do desenho animado infundiu nele uma natureza sobrenatural, ou seja, uma coisa que está acima da possibilidade canina. Ele está se comportando como um ser humano. Ele fala, ele sente, ele ama, ele faz tudo de ser humano. Me desculpe a comparação ridícula, mas é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer que nós nos comportemos de forma divina, mas não adianta você dizer para o ferro, ferro, seja quente. Não adianta eu dizer para você, seja santo. Isso é só um moralismo. Aliás, é um moralismo esmagador. Não adianta só dizer, seja santo. Eu tenho que te dar os meios para ser santo. E o meio para ser santo é a graça. Então, a graça, ela opera uma transformação na alma. Mas essa transformação inicial, a primeira coisa é que você precisa de uma vez por todas e para sempre rejeitar todos os seus pecados mortais. Ai, padre, o que é pecado mortal? Pecado mortal é aquilo que a igreja ensina que é pecado mortal. Ponto. Pecado foi revelado, gente. Nós poderíamos ficar aqui longamente refletindo a respeito da lei natural, não sei o que, etc e tal. Deus, graças a Deus, Deus foi muito bom conosco. E Ele fez o seguinte, facilitou a nossa vida e já revelou quais são os pecados mortais. É todo pecado contrário diretamente aos 10 mandamentos. Então, esses são os pecados mortais. Além disso, a igreja ainda, para o nosso bem, acrescentou 5 coisas, que são os mandamentos da igreja, que são os pecados mortais, que a igreja, se você desobedecer à Santa Mãe Igreja, você comete pecado mortal. Ok? Então, vejam. Se a igreja, se o catecismo da igreja está dizendo que aquilo lá é um pecado grave, por mais que você ache gostoso, você agora confia em Deus e na igreja e diz, eu detesto isso. É gostoso, mas eu detesto. Veja, se você, na sua racionalidade, porque infelizmente você está marcado pelo pecado, pelo egoísmo, por uma vida toda virada pelo avesso, aí você vai, e o que é que você faz? Você acha que uma coisa que a igreja diz que é pecado, não é pecado. Por exemplo, você acha, sei lá, que não é problema nenhum fazer sexo antes do casamento, eu acho que não tem problema, eu me sinto bem, minha namorada se sente bem, a gente está numa boa, nós estamos legal, então para mim não é pecado. Tudo bem, só que acontece o seguinte, está escrito na Sagrada Escritura, os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Ponto, acabou. Fornicação é o pecado de fazer sexo fora do casamento. Boa noite. Você é solteiro, sua namorada é solteira, vocês cometem sexo, fazem sexo antes do casamento, vocês estão no pecado da fornicação, quem comete esse pecado não herda o reino dos céus. Ah, mas eu acho gostoso, não tem problema, acredite na igreja. Receba essa revelação
Creia no que a igreja está te dizendo, porque você não é seu amigo, mas Deus é seu amigo. Deus é bom. Não concordo. Gente, para. É a luz sobrenatural da fé. Eu creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, e nesta fé eu quero viver e morrer. Amém? Então para com essa baixaria. Faça um propósito. Aceite a revelação da igreja. Vou fazer uma comparação. Mais uma. Quem é pai ou mãe que já teve que levar o seu filho de 3 anos de idade, mais ou menos, numa idade em que ele já está mais ou menos consciente, mas ainda não tem o uso natural da razão, lá pelos 3 anos de idade, teve que levar o seu filho para tomar uma injeção, uma vacina? Levanta a mão. Você já tentou convencer a seu filho que aquela injeção dolorosa é coisa boa? Não tente, não vai conseguir. Com 3 anos de idade, aquela criança não é capaz de compreender isso. A inteligência da criança é desse tamanhinho, ela ainda não tem o uso da razão. A sua inteligência, espero que seja maior do que a do seu filho de 3 anos de idade. É uma esperança. A sua inteligência é superior à da criança, sim ou não? A criança está esperneando e dizendo: mamãe, eu não gosto de você, chata, feia, não quero. A inteligência da criança não enxerga que aquela injeção é uma coisa boa. Mas a sua inteligência vê, sim ou não? Porque a sua inteligência é superior à inteligência da criança. Agora você quer comparar. Veja, a diferença entre a inteligência de uma criança e a inteligência de um adulto é grande. Agora você quer comparar a sua inteligência com a inteligência de Deus. Meu irmão, o negócio aqui está difícil. Nós estamos diante de um abismo. Sim ou não? Deus é sabedoria infinita, sim ou não? Ele está dizendo que é pecado, você não está entendendo, mas você creia. Deteste os seus pecados. E detestar quer dizer um ato de vontade. Você pode continuar achando aquilo gostoso, mas você diz: Deus está me dizendo que isso me faz mal. Nossa Senhora está me dizendo que isso me faz mal. Nossa Senhora é minha amiga. Deus é meu amigo, eu sou meu inimigo. Eu acredito no que ela está dizendo e não no que eu estou sentindo. Você precisa crer intelectualmente, ser iluminado por essa luz que diz que aquilo lá vai te fazer mal. A Santa Igreja está te dizendo isso. Ai, como é que eu sei que essa é a posição da igreja? Meu irmão, em 2000 anos de igreja, se você me achar um único santo, só um, não precisa de 2, um único santo que ensinou que você pode fazer sexo antes do casamento, eu mudo de ideia. Agora, nós temos 2000 anos de milhares de santos, homens e mulheres muito mais sábios do que você, muito mais santos do que você, muito mais caridosos e amorosos do que você, e você, ao invés de acreditar nesses milhares de santos e santas, acredita logo em quem? Em você. Você é idiota. Para com isso. Para com isso. Creia no que os santos creram e deteste de uma vez por todas todos os seus pecados mortais e para sempre. Se alguém tiver alguma dificuldade de saber o que é um pecado mortal, na confissão pergunta para o padre. Está entendendo? E o padre vai te ajudar a fazer o exame de consciência. Pegue um padre de confiança que você tem certeza que sabe direitinho aquilo que é o ensinamento da igreja e resolva seu problema na confissão. Agora, a esmagadora maioria dos pecados mortais não precisa fazer grande curso de moral e não precisa perguntar para ninguém. Você sabe que é pecado, você só não está querendo dar o braço a torcer. Mas é pecado. Creia, se confesse
Deteste os seus pecados e faça o propósito. Se você fizer isso, haverá uma modificação na sua alma. Os teólogos chamam isso de organismo sobrenatural. Deus vai infundir em você, do jeito que o desenhista do desenho animado infundiu no cachorrinho uma vida humana. Deus infunde em você uma vida divina. Ah, mas eu não notei ainda. Calma. Eu estou te dizendo que está sendo infundido. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Eu vou dizer como que você vai usar isso. O primeiro passo é estar em estado de graça. Estar em estado de graça significa primeira morada. Acabou. O problema é que os católicos que estão preocupados em estar em estado de graça, isso já é uma raridade. Já é uma raridade. Ficam atolados na primeira morada para o resto da vida. E fica nessa brincadeirinha eterna de entra no castelo, sai do castelo. Entra no castelo, sai do castelo. Entra no castelo, sai do castelo. Você não vai ser santo nunca. Como que faz para ser santo? Tem que ter o passo determinante da segunda morada. Que quer dizer o seguinte: você tem que rezar. E rezar aqui não quer dizer simplesmente rezar 400 terços, 10.000 novenas. Rezar aqui quer dizer ter amizade, oração íntima com Deus. A primeira coisa que eu aconselho todo mundo, como aprender a ter uma vida íntima com Deus, é comungar e comungar bem. Comungue bem, vá à missa, comungue e não saia da missa e de em paz e o Senhor vos alcance. Você comunga e você tem que comungar sabendo que você crê. Naquela hóstia pequenina, naquela aparência de pão, está Jesus vivo e ressuscitado. Amém? Muito bem. Eu vou ser bem específico, porque a gente tem que ser bem específico. Enquanto aquela hóstia estiver no seu estômago, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado está tocando em você fisicamente. Se você recebe a hóstia com Jesus ressuscitado vivo no seu estômago e sai para conversar, potoca na calçada, você não crê. Tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com a sua fé, você não pode crer. Você tem que receber Jesus ressuscitado e comungar com fé. Quer dizer o seguinte, você tem que conversar com Ele, tem que amar Jesus. Ame Jesus. Se você se determinar a fazer isso, eu vou ter uma vida íntima com Jesus, eu vou amar Jesus, Ele é meu amigo, eu vou falar com Ele. Santa Teresa diz no Caminho de Perfeição, no capítulo 21, tem que haver determinação. Caia o mundo, murmure quem murmurar, aconteça o que acontecer, mesmo que falte suas forças no caminho, mesmo que você morra, não deixe de rezar com intimidade, com amizade com Jesus. Por quê? Porque quando você faz isso, acontece uma coisa que Deus ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade. Começou o processo de esquentar o ferro. Se você comungar bem, se você rezar bem, você vai começar a notar que nesse seu relacionamento de amor com Jesus, você vai olhar para trás e vai começar a ver que você está tendo mais força para fazer certas coisas. Deixa eu explicar melhor. Quando você come, isso é o que eu estou descrevendo, chama-se refeição espiritual. Quando você come, as coisas não acontecem como aquele desenho animado antigo do Popeye, que tão logo o espinafre toca na boca dele, imediatamente ele tem força. Ele ficou forte. Não é assim.
Quando você come, você só vai notar se você comeu ou não comeu horas depois. Você tomou o café da manhã às 7 horas, lá pelas 10, se você não comeu direito, você ficou com fome, você não se alimentou adequadamente, lá pelas 10 você diz, nossa, estou sentindo uma fraqueza. Você sente que faltou a energia, sim ou não? Porque você não comeu. Não é na hora, é depois. Então, se você vai comungar, não espere receber na comunhão um choque elétrico. Senti uma coisa. Nossa, quando o padre me deu a comunhão, eu senti um ciricutico. Provavelmente, e é isso que acontece com a maior parte das pessoas, provavelmente quando você comunga, você não sente nada. Você tem que, atenção, não comungue sem estar em estado de graça. Se você comunga em estado de graça e comunga com fé, e você está lá com Jesus, amando Jesus como um amigo, fala com outro amigo, depois durante a vida, no dia a dia, você vai começar a notar que você está tendo mais paciência, que você está tendo mais perseverança, que você vai estar tendo mais castidade, que você está tendo mais força para as coisas. Sabe por quê? Porque as virtudes crescem todas juntas. São como os dedos da mão. Ai, meu indicador cresceu e os outros dedos ficaram nanicos. Não. Se o seu indicador cresceu, é porque o polegar cresceu, porque o dedo médio cresceu, o anular cresceu e o dedo mínimo cresceu. Todos crescem juntos. Então, se você está na comunhão, amando Jesus e exercitando a sua fé, e a sua fé está crescendo, se a fé está crescendo, as outras virtudes estão crescendo e, portanto, a caridade e o amor está crescendo. O ferro que era frio está aumentando de temperatura. Talvez você não note, mas está. E você só nota isso quando você faz repetidamente e continua perseverando, e depois de um certo tempo você olha para a sua vida lá atrás e diz assim, nossa, eu estou conseguindo fazer tal coisa que eu não conseguia antes. Mas, se a sua vida de oração não é assim, e a sua vida de oração é a vida de um pagão, então, meu filho, não adianta nada. Sabe o que é o pagão? Deixa eu explicar o que é um pagão. Você vai a um terreiro de macumba? Não vá. Mas se você for a um terreiro de macumba, eu nunca fui, graças a Deus, mas eu já estudei e sei como é. Se você for a um terreiro de macumba, o pai de santo vai perguntar, o que é que você quer? Ele nunca vai perguntar, você diz assim, ai, seu pai de santo, eu quero, sei lá, resolver um problema do meu emprego, eu estou desempregado, ou então um problema amoroso, ou então um problema de saúde. Você vai dizer o seu problema e ele vai saber que departamento que ele tem que apelar, porque tem um orixá para cada departamento. O orixá é responsável do emprego, o outro é responsável da saúde, o outro é responsável da vida amorosa, o outro é responsável... Tem as responsabilidades. Ele pergunta o que é que você quer, aí ele vai te dar lá a receita, a galinha preta, a farofa, a pinga, etc e tal. Você faz o despacho. E então vai ser feita a sua vontade, pelo menos essa é a promessa. Nunca se ouviu falar de um pai de santo ou mãe de santa que chega e diz assim, ah, seu pai de santo, eu quero resolver meu emprego, mas espera lá, deixa eu ver qual é a vontade de Deus. Eles não fazem isso. Porque na oração pagã, a lei é, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Você chega e diz para mim, Padre Paulo Ricardo, essa sua receita não funciona, porque Padre, eu rezo.
Olha, o senhor não sabe como eu rezo. Eu tô com os joelhos desse tamanho, uns calombos assim desse tamanho, de tanto ficar com o joelho no chão. Eu tô com uns calos no joelho. Olha, eu já tô com artrite, artrose. Eu já perdi, já estou com condromalácia patelar. Nome difícil, né? Falta de cartilagem. Eu tô com o joelho tudo esculhambado de tanto que eu rezo. E eu não estou ficando santo. Claro que não vai ficar santo. Você reza porque você quer obrigar Deus a fazer a sua vontade. Você acha que você é católico, mas você é pagão. Você está numa luta, num braço de ferro com Deus, querendo obrigar Deus a fazer sua vontade. E ainda quer comprar Deus, não com farofa, galinha preta e pinga. Você quer comprar Deus assim: ah, Jesus, eu rezei 432 mil terços, eu fiz não sei quantos milhões de orações, eu sirvo a você, eu pago o dízimo direitinho, eu limpo a sacristia, eu faço as coisas. E é assim que você me trata, Jesus. Eu estou pedindo só um favorzinho para você. Meu amigo, minha amiga, cuidado. Às vezes, você não tem pecado para confessar, porque às vezes a sua oração é o seu pecado. Porque peca quem pede a Deus, mas não está disposto a mudar. Está querendo impor sua vontade em Deus, como se Deus fosse mau e você fosse bonzinho. Gente, eu não estou querendo aqui destruir a oração de intercessão. Pedi e receberei, batei e abri-se-vos-á, procurai e encontrareis. Nós podemos e devemos insistir na nossa vida de oração, mas todas as vezes que você pedir uma coisa, você tem que pedir aquela coisa porque você está nos seus limites humanos, enxergando que aquilo é a vontade de Deus, amém? Se eu pedir para Deus matar o meu vizinho, eu acho que eu estou pecando, sim ou não? Porque eu estou pedindo uma coisa que evidentemente não é vontade de Deus, estamos de acordo? Mas tem gente que nunca se pergunta. Você está pedindo para ganhar na Mega Sena acumulada e não sabe se você está pedindo veneno para se envenenar e se perder no inferno. Você já perguntou qual é a vontade de Deus? Então você precisa pedir para Deus: meu Deus, eu vou começar pedindo coisas que eu tenho certeza que Deus quer. Primeira coisa, Deus quer a sua salvação, sim ou não? Deus quer a salvação das pessoas que você ama, sim ou não? Então comece por aí, mudando de vida, abandonando os pecados. A pessoa diz que não consegue viver a castidade, mas você já pediu para Deus? Comungue bem, comungue e peça, seja humilde. O primeiro ato que você tem que fazer é de humildade, como o publicano no templo, que não tinha coragem de erguer os olhos e dizer: oh, meu Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu não vos amo, Jesus, eu não me amo, eu não amo ninguém, mas eu não quero morrer assim, eu quero vos amar. Transformai, Senhor, o meu coração. Se você fizer essa oração, eu tenho certeza que ela será atendida, porque é uma oração humilde, uma oração confiante, e você vai receber essa graça. Mas você só fica pedindo coisa material, porque você não quer servir a Deus, você quer servir ao dinheiro. Você quer uma macumbinha para resolver seus problemas econômicos. A única coisa que você pede para Deus são coisas materiais. A quem você está servindo? Você é um materialista místico. Entendeu? Você é um materialista piedoso. Só pede coisas para essa vida, só pede coisas para a realidade material, para o mundo material. Você não pede nada para a sua transformação espiritual. Você vai ser santo nunca. A vida espiritual é, sobretudo, isso,
Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Você precisa rezar e buscar primeiro o amor a Deus e você querer ser santo. Deixe de querer ser bonzinho. O mal dos católicos que estão em estado de graça é querer serem bonzinhos. Não queira ser bonzinho, queira ser santo. Qual é a diferença? É que você tem que enxergar que uma coisa é ser santo, outra coisa é ser salvo. E aqui eu vou introduzindo o terceiro passo, que é a terceira morada. Além de rezar. Um dia, Jesus estava andando, chegou um jovem correndo atrás dele. Jesus, dá licença. Jesus disse, pois não. O que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Aí Jesus disse, bom, parece que faltou aula de catecismo, né? Você tem que seguir os mandamentos, ué. Aqui mandamento. Não matar. Não cometer adultério. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Jesus, esses mandamentos aí, ó, eu sigo eles desde que eu era pequenininho, lá em Barbacena. E o Evangelho nos diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Quer dizer que Jesus aprovou aquela vida. Ele estava em estado de graça. Não é possível Deus olhar para uma vida e amá-la se ele não estava em estado de graça. O jovem estava em estado de graça. Mas aí Jesus disse, te falta uma coisa para ser perfeito. Isso quer dizer o quê? Que ele já estava salvo, mas ele não era santo. Entrar no reino dos céus é ser salvo. Ser perfeito é ser santo. Então vamos supor que esse jovem viesse aqui, se confessasse com o padre Paulo Ricardo, fosse hoje, no século 21, esse jovem com a vida de quem obedece os mandamentos, ele se confessa com o padre Paulo Ricardo, levanta do confessionário, dá 3 passos e cai seco no chão. Morreu, teve um ataque cardíaco. Pergunto, este jovem, para o qual Jesus olhou e aprovou a vida dele, ele está salvo, sim ou não? Ele vai para o céu, sim ou não? Não. Ele vai para o purgatório. Por quê? Porque Jesus pediu para ele ser perfeito, ele se afastou na tristeza dele. Ele está salvo, mas ele não era santo, e ele vai para o purgatório. E eu não sei não, as notícias que vêm de lá do purgatório não são muito boas. Não sou eu, Santo Tomás de Aquino, que eu acho que sabe um pouquinho mais de teologia do que eu, doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, disse que o maior sofrimento que pode acontecer a uma pessoa, a um ser humano aqui na terra, é o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Essa é a maior pena deste mundo. Em linguagem teológica, a maior pena temporal. Aqui desse mundo. Deste mundo. Acontece que Santo Tomás de Aquino, não eu, diz que a menor pena do purgatório é maior do que o sofrimento de Cristo na cruz. Está querendo ir para o purgatório? Eu acho que é melhor ser santo, né? Então pedala, Robinho. Gente, nós precisamos, é a nossa vocação. Mas você precisa fazer aquilo que não está na lei. Você precisa ser generoso. Quando Jesus olhou para aquele jovem rico, Jesus pediu uma coisa que não está nos mandamentos. Ele disse, vai e vende tudo e dá aos pobres. Isso tem algum mandamento da lei de Deus que obriga uma pessoa a fazer isso?
Não. Isso é ser generoso. É fazer o que ninguém pede. É fazer o que não é obrigado. Então, se você quer ser santo, você precisa fazer muito mais do que simplesmente o que os mandamentos pedem. Você precisa ser generoso. É a terceira morada. A terceira morada é a purificação do nosso egoísmo. Onde você precisa iniciar o processo de purificação, depois Deus vai e manda mais purificação para você. Preocupa não, Ele ajuda você. Deus é ótimo para contrariar a gente. Muitas vezes acontecem sofrimentos na nossa vida, doenças, contrariedades, dificuldades, tudo isso é oportunidade fantástica de amar Jesus. Vou contar uma história, que não sou eu quem conto, é o padre Garrigou Lagrange, que também é outro teólogo que eu acho que entende um pouquinho mais de santidade do que eu. O padre Garrigou Lagrange conta a seguinte história, de um padre que era amigo do bispo. Ele morava na casa do bispo. Provavelmente um sacerdote fantástico que, quem sabe, até seria bispo um dia. Acontece que alguém fez uma tremenda calúnia contra ele. E o bispo, que era muito reto e muito santo, viu aquela acusação, talvez por um erro humano que acontece. O bispo julgou que aquele padre realmente era culpado e o suspendeu ad divinis. O padre foi punido pelo bispo. Quando o padre recebeu essa notícia, imediatamente o padre foi para os pés do crucifixo e chorando disse: Jesus, que oportunidade maravilhosa de vos amar. Esse homem quer ser santo. Porque ele não está preocupado com, mas é justo, não é justo, é justo, não é justo. Ele está preocupado em amar Jesus. Ele quer corresponder ao amor de Cristo. Não é questão de justiça, gente. Tem coisa mais injusta do que a cruz de Cristo? Ele sofreu por amor a você, e você não é capaz de sofrer uma pequena injustiça? Uma contrariedade? Um dia que você fica sem dormir o tanto que você queria, por amor a Jesus. Um dia que você não come o tanto que você queria por amor a Jesus. Um dia que você oferece um sacrifício, uma contrariedade, um calor, um frio, uma doença, uma perseguição, uma calúnia, qualquer coisa. Mas eu não sou obrigado. Bom, você não é obrigado, obrigado não tem problema. O purgatório está aí, ó, na chapa quente para você resolver o seu problema. Se você só vai fazer o que você é obrigado, meu irmão, você vai ser santo no dia de São Nunca à tarde. Você não vai ser santo. Você vai ser santo só no dia 31 de fevereiro. Nunca. Nós só podemos ser santos se nós vamos oferecer aquilo que não está nas nossas obrigações. Nós temos que oferecer muito mais. Mas eu não tenho força para isso, padre. Por isso que a ordem das coisas é segunda morada e depois a terceira morada. O problema das pessoas é que eles querem colocar o carro na frente dos bois. Você quer primeiro viver uma vida de apostólica, uma vida de doação, uma vida, não, eu me dou, eu me entrego, mas não quer rezar. Você está malhando o ferro frio. Se você não tem vida de oração íntima, você está malhando ferro frio, você nunca vai ser santo. Deus está te dando oportunidades. Gente, só sofrer não adianta. Se só sofrimento fizesse uma pessoa santa, o hospital do câncer era o lugar mais santo do mundo. Se só sofrer fosse suficiente, a Etiópia era o país que só tinha santo.
Não, mas eu trabalho pelo reino dos céus. Se só trabalhar adiantasse, o Japão só tinha santo, porque aquele povo trabalha. Mas a notícia que vem é que lá não tem muitos santos. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Não adianta a agitação humana. A agitação humana não faz santidade. Por mais que o cachorrinho sapateie, ele não tem vida sobrenatural. Se não for infundida a vida sobrenatural. A vida sobrenatural, ela entra na sua vida, primeira morada. Se você estiver em estado de graça, não vem com gracinha, inventando os 10 mandamentos. Obedeça. Renuncie e mude de vida. Uma vez que você tem a modificação espiritual, que o organismo sobrenatural foi infundido no seu coração, você precisa agora aumentar o contato do ferro com o fogo cada vez mais, que é através da vida de oração íntima. Sugestão para o começo: comunhão frequente, comunhão bem feita, comunhão com fé, comunhão amorosa, como comunhão é o começo. Depois você vai aumentando, mas tem que ter oração íntima. Não me faça somente essa coisa de dizer assim: deixa eu me livrar de Jesus aqui. Peraí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que rezar a liturgia, o breviário. Me livrei de Jesus. Você não vai ser santo nunca. Isso não é amor. Qualquer mulher pediria divórcio se você tratasse ela assim. Que amor é esse? Eu vou me livrar da pessoa que eu amo. Você tem que ter oração pessoal. Comece comungando bem, depois aprenda a meditação, vai crescendo na meditação, nas várias fases de oração, etc, etc. É desse jeito, não adianta não ser desse jeito, só funciona assim. Ou o fogo está em contato com o ferro, ou o ferro vai ficar frio. Aí você vive uma vida apostólica de doação, de contrariedades, não sei o quê, mas não esquentou o ferro, você está malhando ferro frio. Vai rachar a bigorna, o ferro e o malho, tudo. Não vai funcionar. Só vai funcionar se você esquentar o ferro. Aí, terceira morada é o quê? É a bigorna, é o malho, vai, pum, a terceira morada, tá. Irmãzinhas, vai ter que sofrer. Não adianta. Tem coisa melhor do que a vida comunitária? É a bigorna. A superior é o malho. Mas Deus é tão bondoso que Ele permite contrariedades, problemas nas nossas famílias, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, calúnias, injustiças. É bondade de Deus querendo mudar você. Mas se você só quer fazer sua vontade assim na terra como no céu, se nem cristão é. Então, gente, nós hoje vimos o quê? Estamos doentes. Qual é a doença? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós estamos querendo servir ao nosso bem-estar nessa vida, esquecidos do céu. E por isso esquecemos, e as nossas famílias vão sendo destruídas, e nós não vivemos a nossa vocação. Nós começamos a ver a solução. A solução começa com o plano natural. Nós temos que primeiro enxergar as coisas com a luz natural da razão e enxergar que nenhum ser humano, por sua natureza, foi feito para ser egoísta. Nós fomos feitos para amar. Todo homem maduro é um homem para os outros. O nome disso é pai. Toda mulher madura é uma mulher para os outros. O nome disso é mãe. Façamos a nossa obrigação natural de dar as nossas vidas pelos nossos filhos. Vamos deixar de imaturidade. Mas, ao dizer isso, porque nós estamos corrompidos pelo pecado, a nossa história de vida, a sociedade que nos puxa de um lado para o outro, o demônio que nos tenta, os 3 inimigos da alma, o diabo, o mundo e a carne, fica chicoteando a gente o tempo todo. Você olha para você e diz: eu não dou conta. Papa Francisco já está com a língua seca de tanto repetir que o problema desse negócio chama-se pelagianismo.
Pelagianismo é você achar que você, com suas forças, vai ser capaz de ser santo. Não funciona. Ou o ferro entra em contato com o fogo, ou então não vai ter. Então essa é a terceira palestra, a mais importante de todas. Você é chamado a ser santo, a amar generosamente. Para isso, vamos então cumprir o beabá das 3 primeiras moradas, da terceira morada para frente. Preocupa não, tem tempo ainda para você aprender. Aí depois você entra lá no site patoloricardo.org. Eu ainda não gravei nada sobre 4ª e 5ª morada, só umas pinceladas, mas um dia a gente grava. Só que acontece o seguinte, o pessoal fica curioso. Eu quero saber, e a 6ª morada? E a 7ª morada? E não sei o quê. Mas, meu irmão, você não está dando conta da 2ª. Você não está tendo vida de oração íntima. Não vai funcionar. Ou você se determina com determinada determinação a ter uma vida de amizade com Jesus, ou então não vai funcionar. A santidade não é um projeto humano. Não é algo que nós possamos fazer, é algo que Deus faz em nós. Trate de começar a arranjar tempo para Deus. E uma vez que você arranja tempo para Deus, Ele vai transformando você, e aí então vem a vida apostólica, uma vida de dedicação, uma vida que você se entrega, uma vida de contrariedades, uma vida que, etc e tal, e haja malho em cima desse ferro, mas o ferro está quente, então ele vai se transformando, vai se modificando, e você vai ficando santo. E então nós faremos prodígios. Meus irmãos, nós seremos capazes de amar e corresponder ao amor. Ele nos amou. Ele nos amou e se entregou por nós. Nós vamos agora fazer um momento de adoração e de bênção do Santíssimo. É o fogo. E nós somos o ferro frio. Nós não poderíamos terminar esse dia a respeito da vocação dos leigos sem que ele terminasse do jeito que nós começamos, com a Eucaristia, com Jesus, que Ele é a razão de tudo. O nosso bispo, Dom Fernando, dizia isso na homilia da missa hoje de manhã. Isso é o mais importante. A graça de Deus. É ela que opera. Coopere. Ela é quem opera. Deus quer a sua santidade mais do que você quer ser santo. Deus quer o seu amor mais do que você quer amá-lo. Coragem. Coragem. Dê uma chance para Ele. Deixe Ele tocar você. Iluminar a sua inteligência, convidar a sua vontade. E você, de fé em fé, com muita força, muita perseverança, nós iremos amar Jesus. E então, não somente seremos nesse mundo, sal da terra e luz do mundo, para que Jesus volte a brilhar nessa sociedade. Não somente isso, nós iremos um dia brilhar no céu, como astros luminosos. Meus queridos, tem um céu lindo esperando por nós. Tem um céu fantástico esperando por nós. Ele quer. Ele espera, Ele deseja, desejei ardentemente cear esta Páscoa convosco. O coração de Jesus, abrasado de amor, espera isso de nós. Ele quer o céu para nós e para os nossos filhos, e por isso morreu na cruz e se entregou por nós. Existe um céu fantástico esperando por nós. E nós apegados a essa terra? Então, eu pergunto, a pergunta que eu fiz hoje de manhã, que na verdade é a pergunta de Josué, para o povo de Israel. A quem quereis servir? Eu espero que você responda hoje, como Josué respondeu: eu
e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe você. Pode sentar um minutinho, só para encerrar. Bom, eu acho que este congresso, com essas palestras do Padre Paulo Ricardo, é um presente que a administração apostólica está dando para todos, neste ano do laicato, para a nossa formação. Ali, a Rádio Misericórdia, Rádio Web, estava me perguntando, né? O que o senhor espera desse congresso? Eu espero que saiam daqui leigos, bem informados e santos, e dispostos a fazer um grande bem à igreja. Recordando ali os 3 pontos, as 3 palestras. A primeira, não servir ao dinheiro, servir a Deus. A segunda é a família. Todos nós devemos ser pais e mães, quer dizer, nos desgastarmos a serviço dos outros. E a terceira é a santidade, é o ferro em brasa, é a vida de oração. Tudo isso se resume naquela frase que eu citei hoje, do documento de Aparecida, número 12. Nesse documento, essa frase que foi tirada do Papa Bento XVI, escrito no documento do CELAM, que resume tudo isso que nós falamos hoje. E eu vou ler a frase. Não resistiria aos embates do tempo atual uma fé católica reduzida a uma bagagem, a um elenco de algumas normas e proibições, a práticas de devoção fragmentadas, a adesões seletivas e parciais das verdades da fé, a uma participação ocasional em alguns sacramentos, a repetição de princípios doutrinais, a moralismos brandos ou crispados que não convertem a vida dos batizados. Olha, nós viemos para cá hoje para nos convertermos. É a primeira frase que Jesus falou quando começou a vida pública. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, quer dizer, mudança de mentalidade, que em grego é metanoia, é mudança de modo de pensar. Modo de pensar pagão não é o modo de pensar cristão. E continua ali a frase. Nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana. É a vida prática cotidiana da igreja, na qual aparentemente tudo procede como normalidade. Mas, na verdade, a fé vai se desgastando e se degenerando em mesquinhez. Por isso, a solução a todos nos toca recomeçar a partir de Cristo, reconhecendo que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. É a palestra final, é na vida de oração, é no encontro com a pessoa de Jesus que nós vamos realmente nos converter e sermos bons cristãos, cristãos leigos, sal da terra e luz do mundo, é o que a igreja espera de todos vocês. Amém.